Nós vamos juntar as duas turmas, tá? Porque aí vocês vão pegar os dois assuntos que não vão ficar tão sozinhos. Como que nós vamos fazer isso? Porque a turma que está lá em cima está na lição número 25. Nós estamos na lição 12. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar a lição semana que vem, a lição 13, e aí vai finalizar a primeira etapa. Vai ter uma prova, nós vamos fazer a prova, tá certo? E aí depois a gente vai fazer um aulão das lições 15, 14 até a lição 14 até a lição 25. Vamos fazer 2 ou 3 aulão, tá? Resumir, mas eu garanto para vocês que vocês não vão perder a qualidade do assunto, tá? Para vocês entenderem o que são os assuntos da lição 14 até a 25, 26. Eu vou dividir isso em 3 domingos. E aí vocês vão estar aptos a acompanhar a turma número 2, tá? Porque está se tornando inviável no sentido de quantidade de pessoas dessa turma 1. Não teve uma abrangência como a gente imaginava que ia ter de adesão, né, de matriculado. Então a gente está resolvendo juntar as duas turmas novamente, mas vocês não vão perder o conteúdo. Eu garanto, tá bom? Por favor, quem tem a revista, em página 67, nós vamos ler aqui, eu vou ler para vocês somente a introdução. Você tem interesse? Não, vocês podem acompanhar aqui em cima, pode acabar, tá? Então é o seguinte, futuro dos batistas. Essa lição era para ter sido dada na semana passada, mas o Sandro fez umas mudanças particulares, peculiares, e ele falou sobre um outro assunto. O que nós vamos falar sobre essa lição? Algo muito importante para nós, no sentido como igreja evangélica, como denominação batista, e principalmente quanto ao uso das mídias sociais. Tá? Nós vamos ver pela lição que nós estamos vivendo uma geração em que dependemos completamente das mídias sociais. E prova disso aconteceu, se não me falha a memória, há 2 semanas atrás, quando despencou completamente as 2 principais mídias sociais. Quais são elas? WhatsApp e Instagram. Desapareceu por mais de 6 horas. Isso gerou um caos no mundo inteiro. Não sei se vocês sentiram, mas quem trabalha principalmente com esses aplicativos sofreu demais. O próprio dono dos aplicativos teve uma perda financeira bilionária quanto a isso. Lógico que depois ele recuperou. Nós não somos Mark Zuckerberg, né? Para recuperar 7 bilhões de um dia para o outro. Perdeu 7 bilhões num dia, 2 dias depois já tinha recuperado. E a gente se perde um salário no mês, como é que fica? A gente não consegue recuperar. Mas a gente vai aprendendo a lidar com essa situação. Então nós vimos nas revistas e nas lições anteriores, até essa lição agora 12, da lição número 1. Da lição número 1 até a lição número 11, nós estudamos todos os fundamentos históricos da Igreja Batista. Eu vou recapitular para você aqui agora, em 2 minutos, 3 minutos, todas as lições da 1 até a 11. Da lição número 1 até a 11, nós estudamos, lógico, a origem do nome Batista, por que nós temos esse nome, tá? Nós estudamos sobre a importância de sabermos que, como base bíblica, nós batistas acreditamos em Jesus Cristo unicamente. Nós acreditamos no batismo por imersão e não por aspersão. Nós acreditamos que o batismo infantil ele não tem valor bíblico. Nós acreditamos também que a presença da igreja juntamente com o Estado, ele não vai gerar resultado e nenhum benefício para a igreja. Nisso nós estudamos, para entender a história batista, nós estudamos a história da religião no mundo. Isso você deve ter estudado lá, talvez na 5ª, 6ª, 7ª série, no final do ensino fundamental.
mal sobre a reforma protestante. Você lembra dessa palavra? Lembra? Reforma protestante? Lembra? Não? Mais ou menos. Não gosta de história. Ah lá, o cara comenta, não gosta de história. Assim como eu não gosto de matemática. Mas como falar sobre coisa de matemática, o máximo que você fazer é somar e subtrair. E às vezes dividir um pouco. Multiplicar, então, difícil. 3 vezes 45. Também não gosto de matemática. Tá vendo? Eu gosto de matemática. Então, assim, a reforma protestante ela vai falar justamente sobre o início da separação da Igreja Católica Romana para a criação das demais religiões ou denominações cristãs. Tá? Religiões cristãs, melhor dizendo. O que a religião cristã fora da Igreja Católica representa? Biblicamente, representa aqueles que entenderam o que a Bíblia ensina, porque naquele tempo, até aquele tempo, somente a Igreja Católica Romana, especificamente os padres, liam a Bíblia, e eu e você hoje temos acesso até pelo celular. Liam e entendiam, porque toda a leitura que era feita antes da Reforma Protestante era feita em latim, mas as pessoas não falavam latim. Então elas não entendiam coisa nenhuma que era falado nas missas. Mas houve um cara, um padre, que mudou essa história. Quando este padre começou a ler a Bíblia e a entender que nós somos justificados, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E ele começou a reforma protestante. Você lembra quem foi esse cara? Vai cair na prova, hein? Na revista. Vou falar o primeiro nome dele, Martim. E o segundo nome dele? Lutero. Isso, Martim Lutero foi um padre da Igreja Católica Romana que começou a estudar a Bíblia e a ver que eles precisavam mudar algumas coisas que a Bíblia estava mostrando e que eles, católicos, não praticavam. E Deus, através do Espírito Santo, começou a mudar isso dentro da mente e do coração de Martim Lutero. E aí, então, ele começou a reforma protestante. Dentro desse início da reforma protestante, começou-se uma mudança de hábito das pessoas que estavam próximas a Martim Lutero. Com essas mudanças de hábito, eles começaram a ter essa disposição diferente em relação à Bíblia e ao que a Bíblia ensina. E aí então começou a reforma protestante com igrejas como igrejas metodistas, que já estavam ligadas à Igreja Católica de uma forma indireta, e aí eles começaram aquela questão do batismo por aspersão, ainda continuava, o batismo de crianças ainda continuava, a união entre igreja e Estado ainda continuava, mas aí algumas pessoas começaram a ler a Bíblia e começaram a entender que aquilo não estava batendo de acordo com a palavra de Deus. Então eles pararam de acreditar no batismo infantil. Bom dia, tudo bem? Fica à vontade. Começaram a parar de acreditar na união entre igreja e Estado, começaram a parar de acreditar no batismo por aspersão e apenas o batismo por imersão, e eles de tanto falar, é preciso batizar para crer que está salvo em Jesus Cristo, é preciso batizar, essas pessoas começaram a ser conhecidas como os batistas, porque acreditavam no batismo para confirmar a salvação em Jesus Cristo, coisa que anteriormente não se falava de forma alguma. E aí eles começaram então a ser chamados de os batistas, que é o que nós somos hoje. Por que nós somos batistas? Porque nós acreditamos que para ser salvo nós precisamos aceitar Jesus, e para confirmar diante dos homens, diante das pessoas, essa nossa aceitação a Cristo, nós somos o que? Batizados. Por imersão ou por aspersão? Por imersão. Muito bem. E o que significa emergir? Tudo isso vai cair na prova. Estou perguntando uma vez. O que significa emergir? O verbo emergir, o que significa? Mergulhar. Isso, significa mergulhar. E mergulhar, a gente mergulha só a cabeça, gente? Não, mergulha o corpo inteiro. Quando você está lá no verão, na casa onde está fazendo aquele churrasco lá do seu aniversário, aí você tem aquela piscina, aí você fala assim, vou mergulhar. Aí você faz, né?
Quando você mergulha só a cabeça, não, você mergulhou o corpo inteiro para dentro d'água. Vai o corpo todo, certo? Bom, aí o que começa? Daí começa a ascensão e o crescimento do nome Batista. O nome Batista dali começou a se espalhar, tá? Primeiramente na Inglaterra, depois para a Holanda, depois volta para a Inglaterra. Aí entra alguns nomes como Thomas Wells, e aí entram outros nomes que são considerados pastores batistas, e eles começam a multiplicar essa visão batista para outros lugares ali na Europa. Da Europa passa para a América do Norte, especificamente os Estados Unidos. E dos Estados Unidos começa a enviar, os crentes batistas começam a enviar outros crentes para outras regiões do mundo, como o Oriente Médio, como a Índia principalmente. E ali começa também a espalhar. Dos Estados Unidos, a partir de uma guerra chamada Guerra da Secessão, entre o norte e o sul dos Estados Unidos, muitos americanos sulistas do sul do país saem dos Estados Unidos e partem para o Brasil. E junto com esses americanos sulistas, muitos crentes batistas, eles começam a abrir igrejas batistas no Brasil. E ali começa a expansão nacional da Igreja Batista. Após essa expansão da Igreja Batista pelos os crentes americanos sulistas, que vieram para cá por causa da Guerra da Secessão, inicia-se igrejas em Santa Bárbara do Oeste, inicia a primeira igreja propriamente dita brasileira batista em Salvador, na Bahia, e depois no Rio de Janeiro, e aí começa a espalhar pelos outros estados, até que os já crentes batistas, que eram bastante já pelo Brasil, reconhecem que precisavam de uma organização para organizar esse crescimento que estava acontecendo na Igreja Batista. E cria-se o que nós conhecemos hoje como a Convenção Batista Brasileira, CBB, para orientar e organizar esse crescimento da Igreja Batista. Daí, a partir da Convenção Batista Brasileira, inicia-se as convenções estaduais. Nós estamos onde? Em Minas Gerais, então a nossa convenção é a Convenção Batista Mineira, a CBM. Tá? E da CBM, da Convenção Batista Mineira, organiza-se grupos específicos da igreja, grupo de homens, grupo de mulheres, grupos de estudo, grupo de crianças, infantil, escolas batistas, enfim, várias coisas que hoje a igreja, ações sociais da Igreja Batista, e aí cria-se esses grupos que, como nós temos na nossa igreja, grupos locais de cada área, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de crianças, departamento infantil, departamento de ação social, departamento de jovens, adolescentes, departamento de escola dominical, e aí chega no ponto onde nós estamos hoje. Mas agora vai entrar a lição que nós estamos estudando. Estamos num ponto em que estamos completamente organizados, mas entramos numa outra geração, a geração da tecnologia, a geração das mídias sociais, e a Igreja Batista não pode parar por causa das mídias sociais, muito pelo contrário, ela tem que acompanhar as gerações que mudam. Se as gerações mudaram dos anos 80 para cá por causa da internet, nós também precisamos acompanhar essa mudança para continuar o quê? A crescer. Continuar a crescer. Como Deus permitiu o nosso crescimento até agora, Ele vai continuar permitindo o nosso crescimento. Mas nós precisamos da internet. Precisamos usar a internet da forma correta. Dizem que a internet é do bem, a internet é do mal. Não, a internet é minha e sua, algo que Deus nos deu para nós usarmos. Aí sim, usar para o bem ou usar para o mal. A decisão é quem? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha de quem que é a decisão. A decisão é dela. É de cada um de nós. Vamos lá? Pode passar para mim o primeiro slide, por favor? O Robinho ou Laís. Vamos lá, introdução. Tudo que eu falei aqui, tá? Na introdução, fundamentos históricos, nós precisamos conhecer, como está na lição número 1 até a lição número 11, conhecer a nossa história, tá? Nós crescemos quando conhecemos quem somos. Nós crescemos quando sabemos de onde viemos. Então é importante que você saiba de onde você veio e quem você é como igreja, como denominação batista. Nós precisamos defender os nossos princípios, gente.
entender, eu vou falar uma coisa com você aqui. Existe uma frase que reflete o meu time de futebol. Você vai descobrir qual é o meu time de futebol agora. A frase é: o sentimento não pode parar. Não. É Vasco. Ih, gente, vocês não gostaram não? Ninguém gostou. Ninguém, não? Não, o sentimento não pode parar. E eu vou defender o meu princípio, custe o que custar. Está custando muito, tá, mano? Lembra? Está custando muito, hein? Série B não está difícil sair fora da Série B. Está custando. Mas eu não deixarei. Você deixa de ser flamenguista? Jamais. Por quê? Porque você defende o seu princípio. Por que então que qualquer coisa vai nos abalar para deixarmos a nossa fé? Se a gente bate os pés juntos e que não vai deixar o meu time de futebol, o seu time de futebol, qualquer coisa que acontecer dentro da igreja ou você fora, ué, é isso. Por que você não vai defender o seu princípio cristão, o seu princípio de fé, que é muito mais valioso do que de um time de futebol de uma seleção brasileira? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Defenda a sua fé. Defenda o seu princípio como cristão. Não importa se a política está querendo entrar dentro da igreja. Não importa se você é da direita ou se você é da esquerda. Isso não é princípio. Isso não está em primeira linha de definição e de decisão da sua vida. A sua fé em Jesus e nos fundamentos históricos da sua igreja, da sua denominação, é que vai defender isso. Certo? E outra coisa que a gente vai estudar, daqui a pouco a Laís vai mostrar pra gente ali, a diferença entre igrejas. Gente, há contenda dentro da própria igreja evangélica. Nem isso pode abalar a sua fé. Certo, gente? Nem isso. Vamos lá. Bom, sabendo então esses fundamentos históricos, o conhecimento da nossa história e a defesa dos nossos princípios, fica a pergunta: qual é então o futuro dos batistas? Pode passar lá isso, por favor. Aqui, gente, eu tenho uma probabilidade de como que é o futuro, como será o futuro da nossa igreja, tá? Vamos lá. Qual é o futuro da igreja evangélica, não da denominação batista, tá? A igreja é uma coisa, denominação é outra. A gente estudou isso também na exposição 3 ou 4. Em 1880, quem era nascido aí nessa data? Ninguém, né? 1880. No Brasil, 98,9% dos habitantes eram católicos. 100 anos depois, em 1980, esse número abaixou para 89%. Então, 89% dos habitantes do Brasil eram católicos. Agora, olha como que há uma discrepância de mudança de um século para uma década. Em 1990, ou seja, 10 anos depois, a perda do catolicismo no Brasil girava em torno de 1% ao ano. Em um século, a Igreja Católica perdia 1% de 10 em 10 anos. De 1980 para 1990, ela passou a perder 1% a cada ano. A cada ano. Em 2010, recente agora, 11 anos atrás, havia 22% de evangélicos no Brasil. De toda a sua população, 22% eram consideradas evangélicas, a população. Há uma estimativa, gente, nós estamos em 2021, de que em 2032 os evangélicos serão maioria no Brasil. Isso é uma notícia muito boa, no sentido de que a palavra está sendo pregada, mas precisamos atentar para algumas coisas que estão nos próximos slides. Pode passar lá isso, por favor. Isso daí, ó. Essas palavras aí, lindas, fáceis de falar. Vou falar bem rápido, porque é muito difícil. Neopentecostalismo, evangelicalismo histórico,
Quem já ouviu falar disso? Ninguém, né? Ninguém. O que é o neopentecostalismo? As igrejas neopentecostais, aquelas igrejas que consideram, o uso, o meio do Espírito Santo como o principal dentro das suas reuniões. O evangelicalismo histórico são aquelas igrejas que mantêm uma base bíblica histórica desde sua fundação. Isso inclui os batistas. Qual o risco e a diferença entre o neopentecostalismo e o evangelicalismo histórico? É de que muitos neopentecostais têm deixado de lado a primazia da sua origem, têm perdido, e com isso estão perdendo as chamadas bases bíblicas. Jesus falou sobre as bases da vida. Jesus comparou essas bases bíblicas como um camarada que constrói uma casa sobre uma rocha ou constrói uma casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele mantém o quê? Base firme, fundamentos. Ele está seguro aonde ele está pisando. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ele não tem base firme. A casa balança qualquer coisa que acontece, e um vendaval, talvez mínimo que seja, vai fazer aquela casa tombar. Simbolicamente isso representa o que? A minha e a sua vida. Aonde a minha e a sua vida cristã, a nossa fé está fundamentada? Numa base da rocha ou sobre uma base de areia? Quando vierem os vendavais, os problemas, as coisas para te acusarem, para te desanimarem, para fazer a sua fé naufragar, você vai cair em qualquer vento ou você vai manter-se firme? Aqueles que têm base bíblica, evangelicalismo histórico, a probabilidade de se manter de pé é maior. Corre o risco de cair? Lógico, corre. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos, erramos, pecamos, mas quando estamos sobre a base bíblica e os fundamentos, nós temos mais probabilidade de manter a nossa fé. Agora, quando estamos vivendo um evangelho que muitas das vezes é feito de vendavais e de palavras sem base, a probabilidade de qualquer coisinha que acontecer, você sair fora e perder a fé é maior. Por isso nós damos ênfase à base bíblica. Pode passar lá isso, por favor. Meia hora, já 9h30, vamos lá. Tá, e o futuro dos batistas? Onde fica nessa história? Nosso futuro está pautado em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que, como nós somos do evangelicalismo bíblico, com base bíblica, nós somos considerados não uma igreja, mais uma denominação. Nós somos uma instituição. Guarde isso. Você, quando você pensar, eu sou da igreja batista, as pessoas lá fora, elas ouvem isso e pensam, é mais uma igreja. Não, nós não somos mais uma igreja, nós somos uma instituição. Nós temos o quê? O que é isso aqui que eu falei agora há pouco? Base, fundamento, história. Sabemos de onde vimos, sabemos como vimos parar até aqui. E com essas bases, sabemos muito bem que podemos chegar muito além. Né? Como diz aquele filmezinho de brinquedo, né? Ao infinito e além. Quem lembra desse Toy Story? Toy Story. Eu também vejo o desenho. Fala, vem também? Já viu o Toy Story? Tem que ver. É bom. Ao infinito e além. Então nós somos uma instituição, nós temos base. Segundo, a nossa denominação, ela teve desde o início, lá na Inglaterra, uma estratégia de evangelismo.
O que é estratégia evangelística? Para ganhar outras pessoas para a nossa denominação, para a nossa igreja, para Jesus, primeiramente, mas pautado na nossa base bíblica, na nossa base histórica. Qual foi a estratégia? Observar, no nosso caso aqui no Brasil, as necessidades e carências dos brasileiros. Vamos falar aqui rapidamente. Quais são, só quero algumas, tá? São muitas. O pessoal aí de trás, se quiser participar, pode falar também, tá? Se não quiser falar, eu pergunto para vocês. Não tem problema ficar aí atrás, não. Quais são, cita para mim aí, 3 necessidades ou carências do povo brasileiro? Primeiro, saúde. Segundo, educação. Terceiro, respeito. Muito boa isso. Respeito. Tá vendo, gente? Só 3, hein? Se eu continuasse aqui, vocês iam falar outras coisas. Problemas financeiros, amor. Com relação ao financeiro, sabia que está surgindo uma lei da possibilidade de educação financeira nas escolas públicas. Até que enfim. Então, vamos ver se vai passar no Congresso. Então, baseado nessas necessidades e carências dos brasileiros, a Igreja Batista, ela trabalha essas necessidades em forma de atividades. Por exemplo, ações sociais, tá? Os cultos específicos, as visitações, os trabalhos quanto aos mais necessitados, as atividades e trabalhos quanto àqueles que estão presos no mundo dos vícios e das drogas. Então nós observamos as necessidades e carências e trabalhamos o evangelismo na base dessas necessidades e carências. Com isso nós temos um terceiro aspecto que é considerado importante para o futuro da nossa igreja, que é as necessidades espirituais, emocionais e materiais. Existe uma necessidade hoje que não é só brasileira, mas está muito forte no Brasil, que atinge diretamente a questão emocional e espiritual, chamada ansiedade e depressão. Essas duas questões estão destruindo lares, estão destruindo famílias, estão destruindo vidas. E nós usamos a palavra, usamos recursos que nós temos para trabalhar essas questões na vida do brasileiro. Então, com isso, nós aprendemos, irmãos, que nós, como instituição e como igreja, nós temos uma base histórica e bíblica que nos capacita a não ser mais uma igreja, mas ser uma instituição que trabalha para o futuro do nosso país. Pode passar lá isso, por favor. Bom, mas para termos uma base para um futuro promissor, nós precisamos manter dentro das nossas atividades, como dentro do projeto Cristolândia, dentro das ações sociais da igreja, dentro dos cultos que são feitos, dentro das palavras que são ministradas, dentro dos louvores que são entoados, dentro de qualquer coisa que vem, dentro de um culto infantil, dentro de uma escola dominical, qualquer coisa, 2 coisas que jamais pode acabar. São essas 2 bases. 2 bases. Primeiro, primazia das Escrituras. O que é a Escritura? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé e conduta cristã. Não se esqueça disso. A Bíblia é o seu livro de fé e conduta. É nela, na Bíblia, que está a direção para a sua vida. Então, a primazia das Escrituras, ou seja, o estudo da Bíblia, a pregação, a própria Bíblia em si, é um lugar de destaque nas nossas vidas. Jamais podemos perder isso. Tá? E a centralidade de Cristo é outra base para um futuro promissor, para a sua vida e para a nossa denominação. O futuro da igreja está em Jesus. Sempre esteve nele. Ele é o Senhor e Ele é o fundador da igreja.
a igreja da noiva de Cristo, tá? Nós somos uma parte. Os batistas, como metodistas, assembleanos e outros, são partes que caracterizam a noiva, a igreja de Cristo, tá? Então nós somos a noiva de Cristo. Nós, como participantes da noiva de Cristo, precisamos entender que nós temos um Deus, um Senhor, um Rei, que nós o servimos. E este Rei é Jesus Cristo. Se Ele é o Senhor da igreja, irmãos, não importa o que aconteça, Ele sempre vai manter as rédeas, ou seja, o controle da igreja nas suas mãos. Você acha que o dono disso tudo vai deixar isso tudo acabar? Jamais. Pode sim, às vezes, como já aconteceu aqui, como acontece em outros lugares, haver separações, divisões, um entra, um sai, mas a igreja está aqui. Quantos anos, Neguinha? Aqui? Mais ou menos? Vai fazer 57. 56. Passou de 50? Passou. As mulheres são mais velhas do que a igreja. As mulheres são mais velhas que a igreja? As mulheres humanas. Como assim? Me explica isso, gente. As mulheres fundaram, né? Elas começaram. Olha que informação inédita. As mulheres que começaram a igreja aqui onde nós estamos. Olha que legal, hein? Vamos parar, hein? Eu não entendi. Se a igreja vai completar 57 anos. 6. A igreja vai completar 57 anos. As mulheres iniciaram a igreja há 57 anos atrás, não entendi. Nós temos que ser submissos mesmo. Sabe como que isso acontece mesmo? Eu vejo um exemplo lá em casa, né, Natal? Eu não tenho dinheiro na minha carteira. Não tenho, sério, nem carteira eu trago mais. Não tenho. Se eu quiser comprar uma coisa na cantina, eu posso comprar? Não consigo comprar. Mas ela me deu carta branca. Ela falou para mim assim: não, você pode chegar lá, pode comprar, que depois eu pago. Eita, melhorou um pouquinho. Mas eu não tenho dinheiro, você me pedir 10 reais, eu não tenho, mano. Quando você pedir 10 reais para ela, capaz dela falar assim: você troca uma de 100? Mas isso acontece desde quando? Há 57 anos atrás já era assim. Né, Leninha? Uma notícia muito interessante, eu não sabia disso, sinceramente. Parabéns, tá? E é bom a gente propagar isso, tá? É bom a gente propagar isso. Isso não, a gente faz um esforço para propagar isso. O que seria de nós seres mulheres? O que seria? Tá vendo? Agora os nossos homens começam a desabafar. Pode falar, Robin, não sei o que você quer falar aí. Ele falou que está agarrado aí, nós estamos confirmando. Quer deixar um recado para sua esposa também? Ela precisa ouvir. Hein? Mais o quê? Além de amar ela. Vou contar só mais uma rápida por causa do tempo, irmãos. Essa depois tem que editar, dá para tirar, senão vai ser terrível para mim. Eu fui trabalhar numa multinacional uma vez, no Rio de Janeiro, em Florianópolis. E aí me entregaram, no dia que eu fui admitido, me entregaram um cartão. Falaram assim: isso aqui é cartão do seguro de vida. E você entrega para sua mulher, para sua esposa, porque se acontecer alguma coisa, eu ia trabalhar numa plataforma de petróleo, a 250 quilômetros da costa. Então, ou seja, pode explodir, pode acontecer qualquer coisa. Se acontecesse alguma coisa comigo, ela ia receber o seguro. Pasmem o valor do seguro. Chuta aí. Chuta. Valor do seguro para quem trabalha em alto mar. Chuta, gente. 50 mil? Mais? 1 milhão de reais. Nossa, como eu desejei. E eu estou 17 anos casado. Sabe o que eu falei com a moça lá da admissão? Eu nunca vou entregar esse cartão para ela. Ela nunca viu a cor desse cartão. Viu, né? Mas olha como é que a gente é dependente da mulher. Teve uma vez que eu cheguei em casa, eu esqueci a minha aliança em casa.
Eu vou te mostrar porque você é aliança, daqui a pouquinho. Eu engordei, tá aí? A aliança não cabe mais. Aí eu ia chegar sem aliança em casa, irmão. Eu falei, meu Deus, vai dar problema. Aí antes de chegar em casa, eu passei numa floricultura. Comprei um buquê de flores. O cara não gosta de flores. Eu lembrei depois, gosta de bombom. Eu falei, mano, vou levar o buquê de flores porque eu não achei bombom, vou levar o buquê de flores para amenizar a situação, pelo menos para acalmar os ânimos, né? Aí tá, eu cheguei em casa, respirei fundo e falei, ó, entreguei o buquê de flores, aí já fui falando, ó, se você quiser acreditar, acredita, se não quiser, não acredita, mas eu perdi a aliança. Mas o buquê de flores não é para compensar nada, é só para mostrar que eu te amo. Mas eu perdi o buquê de flores e eu não sei o que aconteceu. Aí ela estava com a perna cruzada assim de borboleta, assistindo TV, fazendo um hino. Aí ela continuou olhando para a televisão. Gente, quando a mulher não te responde na hora, ela está rindo. É ou não é verdade? Não é verdade. Eu sabia que eu estou 17 anos de casado. Eu sei como é que é a parada do negócio. Ela continuou olhando. Eu pensei, o que ela está pensando? Ela está bolando uma resposta? Não, mas Ana Paula não é de bolar, não. É porque às vezes ela meio. Dá umas voadas. Aí depois que ela. Perdeu a aliança? Eu já perdi a minha, tem 3 meses já. Você nem notou. E eu nem notei, Leninha. Eu nem percebi. Falei, caramba, gente, que situação, hein? Falei, deu uma respirada. Deu uma aliviada. Mas é isso, gente. Bom saber desse negócio dos 57 anos. Então nós temos um Deus. Olha onde eu quero chegar. Que nós temos um Deus, um dono da igreja, que há 57 anos mantém esse lugar. Obrigado, irmão. Há 57 anos mantém esse lugar. Ele é o dono disso aqui. Pode acontecer o que aconteça, a igreja não vai acabar, ela vai subir. Acabar ela não vai, ela vai subir para se encontrar com Jesus Cristo. Amém? Então esse é o futuro da nossa igreja. Pode passar aí. Vamos ter que ser rápido agora para dar hora. Aplicação para a vida, uma pergunta, hein, gente? Se o sucesso da igreja está na palavra e em Cristo, por que muitas igrejas sem palavra e sem Cristo estão crescendo? Quem são as igrejas sem palavra e sem Cristo? Igrejas que não têm base bíblica. Igrejas que só pregam o quê? Prosperidade, só prega cura, só prega que tem que ter dinheiro. Existem igrejas que criaram o tridízimo. Você tem que entregar um dízimo para Deus, um dízimo para o Filho, um dízimo para o Espírito Santo. Não tem base bíblica nisso. Mas essas igrejas estão crescendo. Por quê? Estão inchando. Mas por quê? Porque a pessoa, nós, seres humanos, eu vou ter que falar, nós, brasileiros, somos muito o quê? Relaxados. Queremos, aqui ó, queremos o peixe, mas não queremos aprender a pescar. Nós queremos o peixe, mas não queremos aprender a pescar. Enquanto alguém estiver dando peixe para ele, está de boa. Mas o problema é quando acabar a pescaria e você não souber pescar, o que você vai fazer na sua vida? Esse que é o problema. Pode passar, por favor, Laís. Quais são os desafios do batismo? Eu vou encerrando aqui. Só mais alguns slides. Nós temos alguns desafios para nós mantermos o nosso crescimento como igreja. O primeiro e mais importante nessa geração tecnológica é nós usarmos as mídias sociais, usar a internet. Tá? O que nós precisamos? Usar as mídias sociais. Por quê? Porque elas impactarão o futuro da igreja. Tá? Não tem esse negócio de a igreja agora está fazendo culto online, não vou mais na igreja. Não existe isso não. A pessoa vai vir sim. Mas nós temos só que saber essa separação. Mas nós precisamos usar. Culto online é bom? Eu pergunto, sim ou não? É bom, lógico que é bom. Culto. O que é cristão virtual? Uma revista, não sei se você leu. Cristão virtual já é bom, aí já não considera. Porque o cristão virtual é aquele que somente usa a internet para buscar Deus. Não quer saber de vir na igreja. Pode vir, está liberado para vir, mas não quer vir mais. Cristão virtual. Esse não é bom.
Por quê? Porque o que é comunhão virtual? É a mesma coisa. Não há comunhão virtual. Eu não tenho como manter comunhão com você manter comunhão com ela apenas virtualmente. Não dá. É a mesma coisa na história da Ana Paula e do Gabriel, a nossa protagonista da igreja, e o marido dela. Sabe onde eles se conheceram, Davi? No Tinder. Hã? No Tinder. No Tinder. No Tinder. Quando a maioria da galera usa Tinder para atrair, eles. É verdade, está gravado, eles podem deixar gravado, é verdade. Usa para atrair, muitas pessoas usam para se encontrar. A maioria dos encontros dá errado. Mas esse deu certo. Mas ia ter possibilidade de dar certo se eles não se encontrassem pessoalmente, ficassem só no virtual? Não ia dar certo. Então, comunhão virtual não é boa. Não é boa. E ela não existe. Ela precisa sair do virtual para o pessoal. Eu preciso te conhecer. Você precisa me conhecer. Nós precisamos nos amar como crentes, irmãos em Cristo. E estarmos aqui. Por quê? Porque não tem como eu celebrar uma ceia virtualmente, gente. Como é que eu vou batizar virtualmente? Ele bate chuveiro, eu vou batizar, ele vai filmando ele. Pô, pelo amor de Deus, você está louco? Não existe isso, cara. Né? Não existe isso. Olha o exemplo, gente. Os bancos tradicionais, bancos de dinheiro, os bancos tradicionais, Caixa, Santander, essas coisas, serão substituídos por bancos digitais, dizem, a probabilidade. A igreja física será substituída por uma igreja online? Na minha opinião, não. Não. A internet, os cultos online são uma situação dessa geração tecnológica. Mas tudo isso passa. Mas a palavra de Deus não há de passar. Amém? Pode passar, por favor, Laís. Vamos terminar daqui a pouco. Para a igreja continuar a crescer, nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Existem muitos trabalhos dentro da igreja para ser feito. Mas nós precisamos de quê? Dos vocacionados. Precisamos dos vocacionados. Pode passar, Laís. Quem são os vocacionados? São aqueles homens e mulheres jovens que querem fazer a obra de Deus. E como e onde eles vão fazer a obra de Deus? Está aí uma lista para você fazer a obra de Deus. Ação social, que é forte, uma forte presença batista. Projeto Cristolândia. Quem não conhece o Projeto Cristolândia, por favor, levante a mão. Quem não conhece? Todos conhecem. Nossa sociedade está doente. Como que ela está doente? Péssima distribuição de renda, mazelas sociais, crise, ética e moral e crise espiritual. Então nós temos muita coisa para fazer. Causas sociais, moradores de rua. Olha quanta coisa a gente tem para a gente fazer, gente. E às vezes a gente fica parado e não faz. Os pobres, os horrores da depressão, como eu falei, idosos abandonados, crianças carentes, adolescentes violentados. Há muita coisa para ser feita. Não há mais aquele negócio de sou crente, vou para a igreja, acabou tudo, vou para casa e acabou. Não! O cristianismo como base precisa resolver essas questões. E para isso, volta no slide, por favor. Para isso nós precisamos de quê? 12? Volta só um, por favor. Nós precisamos dos vocacionados, aqueles que se dispõem a fazer isso. Você não precisa parar de trabalhar para fazer isso. Eu não preciso de parar de trabalhar para fazer isso. Eu não preciso virar pastor para fazer. Pode voltar, pode ir para o próximo. Eu não preciso virar pastor para poder fazer isso. Eu, sendo professor, eu trabalhando, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Como crente em Jesus. Tá? Não podemos terceirizar parte do Evangelho. Passa lá isso, por favor. Acabou. Passa esse videozinho aí e a gente encerra. Tem áudio, tá? Se não der, pode deixar. Pode deixar, Robinho, não tem problema não. Vou errar. Só passar esse videozinho para a gente terminar. Gente, obrigado, tá, pela atenção de vocês. Semana que vem a gente vem com umas novidades aí em relação às turmas, como eu falei, tá? A gente vai adequar da melhor maneira possível para a gente continuar aprendendo as lições da escola dominical.
Peguei vocês desprevenidos e falei o